Sejam bem-vindos, meus amores maravilhosos que tenham aquário no mapa astral. Eu sou a Renata e hoje eu trago para vocês revelações dos orixás importantes à vida de vocês. São revelações necessárias que vocês precisam receber, precisam interagir, precisam saber com antecedência. Óbvio que toda revelação é importante, mas talvez estas tenham uma importância maior, de acordo com o momento que vocês estão vivendo ou com o que vai ser comunicado. Eu não estabeleci um período de concretização destas revelações, então não necessariamente elas vão se dar em 5, 15 ou 30 dias. Pela minha experiência com o tarô, eu acredito que não ultrapasse o mês em que este vídeo chegar até vocês. Elas devem se concretizar em no máximo 30 dias, não muito mais do que isso. Então guardem de toda forma nos corações maravilhosos todos os conselhos, alertas e direcionamentos que os orixás trarão. Este vídeo não tem um prazo de validade, ele pode chegar a qualquer momento, qualquer mês, qualquer ano. São as informações que precisam ser partilhadas, tá bom, meus amores? Eu vou dar mais uma embaralhada nestas cartas, que é o tarô dos orixás. Eu vou escolher cartinhas aleatórias que serão viradas posteriormente, e aí, conforme eu iniciar a leitura, saberemos quais são os orixás que se manifestam ali, naqueles quadrantes, tá bom? Vamos fazer uma breve oração. Saravá, divinos orixás, que a bondade e misericórdia de vocês reverbere bênção sobre essa leitura, para que eu consiga levar aos meus inscritos e seguidores os conselhos, alertas e direcionamentos necessários a uma vida evolutiva, próspera e feliz. Axé. Vamos ver quem é o orixá que traz a revelação de número 1. Mãe Nanã, saluba, Mãe Nanã, que a sua sabedoria reverbere nas nossas vidas. É assim. Eu tô vendo que vocês estão passando uma dificuldade e que ela tem a ver com uma aliança que vocês possuem. Uma aliança familiar, uma aliança de trabalho, uma aliança de estudos. Então aqui a gente pode ter desde um casal que está se desentendendo, até pais e filhos que estão trocando farpas, dificuldades envolvendo madrastas, padrastos e enteados. Talvez alguém esteja enfrentando dificuldades na escola, com o aprendizado, com o trabalho, uma prova específica. De repente a gente tem pessoas que estão tentando passar na OAB, por exemplo, não conseguem, ou que todos os anos tentam ser aprovados no vestibular de medicina e também não conseguem. Então a palavra aliança é meio que no sentido figurado, né? Pode ser o relacionamento com uma pessoa, com uma empresa, com um projeto. E eu vejo um sofrimento que já se arrasta há algum tempo, mas de alguma forma essa aliança não é ou não pode ser rompida. Pode ser que essa aliança seja o sonho da vida de vocês, como, por exemplo, um cargo público, do qual só se conquista através de um concurso. E a Mãe Nanã vem dizendo que nos próximos dias vai haver um equilíbrio do sofrimento que esta situação, que esta aliança está trazendo. Esse equilíbrio pode se dar através de uma conversa, através de uma orientação, de uma mudança de estratégia, de uma mudança nos planos. Uma outra possibilidade que vem muito presente aqui é uma disputa judicial ser resolvida através de um acordo. Não só disputa judicial, talvez alguma coisa envolvendo o PROCON. Então, talvez vocês estejam em um pleito, ou de repente vocês até já tenham judicializado, talvez alguns queiram judicializar. E aí se estabelece um acordo entre as partes que param de brigar, vamos se dizer assim, que param de se desentender e que entram em um consenso. Então favorece demais, por exemplo, processos trabalhistas. A pessoa tem um dinheiro a receber por parte de uma empresa, não está recebendo, inicia uma ação que pode trazer um acordo.
antes mesmo da martelada judicial. De repente, casais que estão se desentendendo muito entram em um consenso, deixam de se desentender. Casais que se separaram e que estão brigando, por exemplo, pela guarda das crianças, chegam a um consenso. Eu não tenho a garantia de que essas alianças de fato serão rompidas. Talvez sejam, talvez não sejam. Pode ser que a ruptura seja uma forma de resolver, mas o que eu vejo nitidamente é o consenso, a resolução, o acordo, a repactuação, a renegociação, alguma coisa beneficiando vocês. E tudo isso acontece pela sabedoria que vai vibrar tanto por parte dos aquarianos e aquarianas, quanto dessas pessoas de outros signos com as quais vocês têm ou tiveram uma aliança que vem passando por um declínio, tá? No caso de pessoas que querem aprovação em uma prova, existe uma possibilidade de que aquilo aconteça. A pessoa talvez está se dedicando mais, vem estudando por mais tempo, e aí consegue de toda forma a aprovação ou o ingresso em uma instituição. É uma possibilidade que eu não descarto, haja vista que toda revelação, ainda que com a presença dos orixás, traz subjetividade, tá? Vamos à revelação de número 2, que vem sendo trazida pela Mãe Euá. É assim. Eu vejo que vocês estão passando por algumas dificuldades, e essas dificuldades serão, como é que eu posso explicar? Minimizadas, vamos se dizer assim, porque vocês passam a receber ajuda de pessoas para lidarem com a situação. Não sei se são pessoas da família, se são vizinhos, colegas de trabalho, pessoas que vocês ainda vão conhecer. Então, existe um problema, talvez seja um problema cotidiano do trabalho de vocês, talvez seja um excesso de trabalho. Não necessariamente é um problema de saúde, é um problema financeiro, um problema de relacionamento, tá? Mas eu vejo vocês recebendo auxílio de pessoas queridas ou de pessoas que vão se solidarizar com a causa de vocês. Pode ser que tenha acontecido alguma situação de catástrofe e vocês de repente tiveram os imóveis destruídos, afetados, e aí rola uma força-tarefa para que esse imóvel seja pintado, reformado, recuperado, tá? Eu vejo pessoas se juntando para ajudar vocês. Ou, numa outra possibilidade, vocês se juntando a um grupo de pessoas para ajudar alguém assim muito necessitado. Tem uma outra situação aqui que é de cunho familiar. Eu vejo alguém saindo da casa de vocês, provavelmente filhos ou netos. Eu vejo alguém que sai, mas que deixa uma tristeza. Pode ser que essas pessoas saiam porque já chegaram em uma idade onde a independência é de fato requerida e sejam vocês quem não saiba lidar com isso. O filho, a filha já passou dos 20 anos, quer constituir uma nova vida com alguém ou até mesmo sozinho, sozinha, e vocês não aceitam muito. Mas essa ruptura, essa saída de casa também pode ter a ver com um desentendimento. Pode ter a ver com uma discordância. Então, de repente, tem filho decidindo morar com o pai, não com a mãe não com o pai. Tem filha, filho saindo de casa porque não se entende com padrasto, com madrasta, ou porque não se entende com os próprios pais, avós, tios. De repente, vocês estão na casa de alguém que nem gosta tanto assim de vocês, que fica jogando na cara que tá fazendo um favor, que vocês moram lá de favor, e aí vocês têm que sair da casa, mas saem com aquela tristeza. Então, tem uma ruptura. Ela é meio necessária, ela é análoga ao corte do cordão umbilical, vamos se dizer assim. Mas ainda na necessidade, ela vai trazer uma tristeza. Alguém não vai se sentir pronto, preparado, preparada para aquela ruptura, em que pese ela seja benéfica, porque vocês precisam trilhar um caminho sem essa pessoa, e essa pessoa precisa trilhar um caminho sem vocês, vai haver essa tristezinha. Não acho que seja separação entre casais. É claro que sempre vão ter casais se separando, mas não é o que eu estou enxergando aqui. É alguma outra relação mais familiar, envolvendo filhos, netos, sobrinhos, irmãos mais novos, enteados, afilhados, do que envolvendo amor entre dois homens, duas mulheres ou entre homem e mulher, tá?
Eu não sei se pode ser a ruptura de uma relação temporária, onde vocês dependem muito dos pais, mas essa dependência começa a se mostrar tóxica, e aí vocês percebem que precisam se desvincular, porque isso já não está fazendo bem para vocês, inclusive. Tem muitas situações sendo trazidas aqui pela mãe Euá. Vamos à revelação de número 3, trazida pelo Senhor Oxumaré. É assim. Diz que vocês estão com um problema financeiro, ou vocês têm uma demanda financeira que precisa ser levada à justiça, e na intenção de resolver essa questão, vocês vão procurar um homem. Pode ser um advogado, mas pode ser um agiota também. Eu não sei se pode ser um homem criminoso, tá? Enfim, um gerente de banco, pode ser uma pessoa honesta ou não. Só que esse homem é um pilantra. E ele talvez induza vocês a uma atitude que não é a mais coerente. Das duas, uma. Ou ele é pilantra, ou ele é ignorante. Ele tem uma profissão da qual ele não domina. Tem uma outra possibilidade, pode ser que ele seja perigoso. Então, de repente a pessoa vai procurar um agiota achando que tá tudo certo, que tá tudo bem. Daqui a pouco essa pessoa tá querendo quebrar as pernas de vocês, porque vocês atrasaram o pagamento um dia. Então, muito cuidado com a forma com a qual esse homem vai propor resolver o problema financeiro de vocês, porque pode atrair uma desgraça. Eu já falei num outro vídeo que eu postei recentemente, que um amigo do meu pai procurou um advogado, há uns anos atrás, para se aposentar, e o advogado falou que não tinha a menor possibilidade dele se aposentar. Não tinha. Ele não era elegível ao LOAS, ele não tinha o tempo de contribuição, simplesmente deu um tapa na bunda e liberou ele. E aí o caso veio parar para mim, que nem sou advogada. E eu consegui aposentá-lo perfeitamente, com uma estratégia legal, totalmente regulamentada, através da abertura de uma MEI, do pagamento do tributo específico, até porque ele era, de fato, um profissional autônomo, só não tinha CNPJ. E o advogado me fala uma miséria dessa e provavelmente cobrou da pessoa, né? Então tem gente que não sabe fazer as coisas. Tem gente que pode tentar enganar. Então aqui vem dizendo que vocês precisam tomar cuidado. Eu vejo vocês procurando esse homem por questões financeiras. Não sei se ele vai emprestar dinheiro, se ele vai oferecer um emprego, se ele é um advogado que se dispõe a ajudar vocês a resolver uma demanda trabalhista. Tem muita gente que fala assim, a gente vai entrar com uma ação revisional para vocês pagarem uma parcela menor do financiamento imobiliário. Gente, isso não existe não. Contrato de crédito, ainda mais com garantia, quando é pactuado, só consegue ser renegociado na própria instituição e mesmo assim tem uma série de regras, uma série de limitações. Aí de repente a pessoa vem contando uma história totalmente fora da curva, vocês caem feito patos e acabam perdendo o pouco dinheiro que se tem, tá? Enfim, existe o livre-arbítrio para vocês procurá-lo ou não. Talvez vocês até já estejam procurando uma pessoa que vocês sabem que não tem bom caráter. O conselho é para que não se faça. E ainda que vocês não saibam, cuidado para que essa pessoa não tire uma vantagem, não coloque vocês em um caminhar muito mais doloroso. Se vocês vão procurar alguém, busque pelo menos uma pessoa que tenha uma indicação, que já tenha atendido alguém que vocês conheçam, tá bom? Vamos à revelação de número 4. Olha, é assim. Eu tô vendo aqui também o fim de uma relação fraternal, o fim de uma amizade, uma mudança que vai acontecer numa relação que vocês têm com algum amigo, amiga, com algum parente, com algum colega de trabalho, com o chefe, com o patrão. Então essa relação vem sendo boa, vem sendo produtiva, prazerosa, mas ela vai se findar por algum motivo que trará mágoas a vocês. Eu não sei se de repente essas pessoas vão fazer coisas malévolas que firam o coração de vocês. Eu não sei se de repente vocês estão iludindo paixões com pessoas que só querem vocês como amigos, amigas. De repente, se essa paixão for argumentada, for discutida, a pessoa pode sentir um bloqueio e não querer mais amizade. Eu não sei se talvez, quem sabe, vocês não estejam sendo tóxicos. Também tem isso.
A gente tem que sempre que olhar para nós mesmos antes de culpar o outro ou o que quer que seja. Mas eu tô vendo o fim de uma relação. Essa relação até pode se findar por uma questão de mudança, de distanciamento, mudança de cidade, de estado, de país, alguém que sai do emprego onde trabalha, alguém que se aposenta, e tudo isso dificulta um pouco a convivência entre vocês, mas eu não acho que o cerne da questão é falar sobre isso, não. Logunedé vem falando sobre alguma falsidade que já existia no decorrer dessa relação, dessa amizade, que vem à baila por agora, fazendo com que a amizade chegue ao fim, fazendo com que alguém se decepcione, porque eu tô vendo uma tristeza aqui, tá? As pessoas são muito complicadas, né? Difícil lidar com o ser humano. Às vezes a gente fala uma coisa, faz uma coisa que tem um peso muito grande, depois a gente tenta se desculpar, não consegue, às vezes são as pessoas que agem assim com relação a nós. É uma situação meio delicada que Logunedé vem trazendo, porque eu sinto que ela vai entristecer. Talvez vocês sejam vítimas de como é que eu posso falar? Não é uma deslealdade, de uma ingratidão. Pronto, a palavra certa me veio à mente. Aqui vocês podem, de repente, ter ajudado muito alguém que simplesmente passa a se comportar como aquele cachorro que morde a mão do dono, tá? Então, eu tenho essa pontuação de entristecimento, eu tenho um relacionamento que degringola, um relacionamento que chega ao fim, que traz essa tristeza, mas com o qual vocês vão ter que lidar. Em uma situação paralela, pode ser a perda de um emprego, a perda de um contrato de locação imobiliária, o inquilino vai embora, não paga ou até paga, mas vocês precisariam que já no mês que vem o dinheiro fosse concedido e agora não tem ninguém alugando o imóvel. Eu não sei se pode ter a ver com uma pessoa que deve dinheiro a vocês e que resolve dar o calote. Pode ter a ver com isso também, tá? Alguém que desiste de um negócio. Então, o fim de uma amizade é a primeira possibilidade, mas existem outras mais subjetivas. De repente, essa relação termina por outros motivos, por outras questões, tá? Mas tem um dissabor, vocês vão ter que lidar com isso de alguma maneira. Entendendo que tudo na vida é passageiro, não há mal que sempre dure e nem bem que seja eterno. Se são vocês quem estão sendo tóxicos ou que de repente venham a fazer alguma coisa que desagrade essas pessoas, pensem a respeito disso, busquem o processo evolutivo de vocês, indiferente da pessoa perdoar ou não, né? Cada um no seu quadrado. A pessoa não quer me perdoar, eu me perdoo, eu evoluo, Deus me perdoa, os orixás. Tem essa coisa também da evolução, né? A gente não é santo, a gente erra. Perfeito é Deus, perfeitos são os orixás. Nós somos mortais, nós somos pecadores, somos humanos cheios de falhas, mas a evolução se faz necessária e perceber os próprios erros também. Caso sejam vocês que se vejam nessa posição de algozes, vamos dizer assim, nossa, a amizade foi findada porque realmente eu vacilei, eu fiz o que não devia, eu falei o que não devia, eu devia a pessoa e não paguei, né? Aproveitem a oportunidade para melhorar em algum aspecto. E se vocês forem as vítimas, entendam que relações também chegam ao fim. Não necessariamente o término aqui é definitivo, mas tem uma situação frustrante se dando, tá? Meus amores, vamos agradecer mais uma vez a presença dos orixás. Saravá, benditos orixás, obrigada pela misericórdia, amor, paciência de vocês, pela manifestação nessa leitura na minha vida e na vida dos meus seguidores. Axé. E quanto aos meus inscritos maravilhosos, mais uma vez eu digo, guardem esses conselhos nos corações maravilhosos de vocês, estejam em constante busca pelo aprendizado, pela evolução, fiquem atentos aos alertas, principalmente nas situações que trazem mais riscos, né? Se a gente não prestar atenção, pode ter aí um problema agravado. Beijinhos de luz, tá bom, meus amores? Que os orixás guarde a vida de todos nós.